Papo Digital Mesa Redonda foi uma iniciativa que a gente criou ano passado, a gente fez 4 webinars ano passado, a expectativa é que esse a gente possa fazer mais alguns webinars ao longo do ano. E a gente começa hoje, obviamente, numa data muito especial. Hoje, para quem sabe, é o Dia Internacional da Proteção de Dados. É uma data que a gente comemora em referência à data que foi aberta para assinatura a Convenção 108 do Conselho da Europa, lá no dia 28 de janeiro de 1981. Então, proteção de dados não é um tema tão recente assim ao redor do mundo. Mas essa é uma data comemorativa, vocês devem estar acompanhando, a NPD tem feito vários eventos e divulgação de material ao longo da semana. Hoje mesmo foi divulgado um novo regulamento sobre a aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Então, todos nós temos aí um dever de casa para fazer depois desse webinar, mas tem muito tema para a gente falar e acho que essa é uma edição especial do Papo Digital Mesa Redonda, não só porque a gente está comemorando aqui esse Dia Internacional da Proteção de Dados, mas também porque a gente está aqui para falar de algo que é muito prático no dia a dia de cada um de nós, das organizações para as quais a gente trabalha, que são as lições aprendidas da LGPD nesses primeiros 16 meses. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor já faz quase um ano e meio, parece que foi ontem, mas já faz quase um ano e meio, e com certeza ao longo do caminho a gente teve várias descobertas e coisas novas, e ainda está tendo, né? Basta ver aí o regulamento atual e os próximos regulamentos que devem surgir. Então vamos lá, hoje a gente tem, para começar, a apresentar as nossas convidadas e os nossos convidados. A gente tem 3 convidados muito especiais aqui para conversar com a gente sobre essas lições aprendidas. Eu começo apresentando a Raíssa Moura Ferreira, que é Data Protection Officer no Nubank, com experiência na liderança de programa de governança em privacidade e implementação do framework de Privacy by Design. Ela é fundadora do capítulo Recife do Movimento Internacional de Direito e Tecnologia Legal Hackers e membro do Instituto Nacional de Proteção de Dados, o INPD. Também é instrutora de proteção de dados e cibersegurança em relevantes instituições de ensino, além de autora de publicações sobre a temática de proteção de dados e privacidade. Tem LLM em Direito Corporativo pela IBMEC e é bacharel em Direito pela Unicap. Raíssa, obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Na sequência, nós temos a Vanessa Lopes Butala, que é diretora executiva de Jurídico, Compliance e Regulação do Grupo 2TM, Mercado Bitcoin. Foi diretora jurídica e Data Protection Officer, com mais de 15 anos de atuação na área de proteção de dados e privacidade no Serasa. É também diretora jurídica da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, a ANBC. Formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Vanessa ampliou seus conhecimentos jurídicos com cursos complementares de Business Law, Corporate Strategy, Tax and Succession and Management and Control pela Faculdade de Direito da FGV. Já participou de diversos congressos e palestras para grandes empresas, sempre discutindo de forma prática os desafios da implantação da LGPD, de compliance e condutas éticas nas organizações. Vanessa, obrigado também pela sua participação, pelo seu tempo, uma honra tê-la aqui conosco. E para terminar as apresentações, a gente logo para o que interessa, a gente tem também aqui o Gustavo Godin, que é gerente de privacidade e proteção de dados em fintech, atuando em loco no seu 3º programa de adequação. Com especialização pelo SEDES, é membro da IAPP, da JurTech, LGPD acadêmico e jurídico sem gravata. Professor do Connect-se, Privacy Management Professional certificado pela OneTrust, é palestrante no tema de privacidade e proteção de dados e coautor de livros sobre o mesmo assunto. Entusiasta em tecnologia, inclusive, o Gustavo Godin e a Raíssa Moura são coautores de um livro excelente que chama Temas Atuais de Proteção de Dados. Recomendo a quem não conhece que depois veja, tanto o Gustavo quanto a Raíssa têm excelentes artigos nesse muito bom livro também, que é uma recomendação que fica aqui para vocês. Mas vamos lá. Para começar as nossas perguntas do nosso papo de hoje, eu queria endereçar a primeira para a Raíssa. Raíssa, um dos pontos centrais da LGPD, ao menos na minha humilde visão, é a incorporação, ainda que de forma levemente implícita, da abordagem de Privacy by Design. Está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 46 da legislação. Eu sei que esse é um tema muito caro para você na sua organização anterior, certamente também um assunto de grande relevância na sua atual organização. Quase um ano e meio depois da entrada em vigor da LGPD, como que você vê que as organizações estão implementando o Privacy by Design nas suas operações e, na sua visão, qual que é a relevância desse tema?
Muito bom, Felipe. Primeiro, agradeço o convite aqui de estar com vocês participando dessa mesa redonda. É uma honra dividir com vocês esse momento, num dia tão especial, Dia da Proteção de Dados e Privacidade, Dia Internacional. E não poderia começar falando não poderia começar com outro tema melhor do que Privacy by Design, né? Porque eu acho que, falando em relevância, quando a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os princípios que estão postos ali na lei, né? Transparência, finalidade, adequação, necessidade, tudo isso que a gente tem lá, ele pode ser implementado com um framework bem conduzido de Privacy by Design. Então, quando a gente olha para esse framework, que foi criado pela Encavou, né? Eu tive a oportunidade de estar com ela em algumas situações e conhecer melhor da abordagem dela e de como ela criou esse framework. E foi muito nessa intenção de que produtos e serviços pudessem embebedar privacidade e proteção de dados, incluir privacidade e proteção de dados nas suas práticas diárias, né? Antes mesmo desses produtos e serviços eles virem a serem ofertados para a população em geral, para outras empresas, antes de virem ao mundo. E eu acho que mais do que nunca esse tema é uma relevância, porque é, implementar LGPD como um projeto de adequação, eu acho que a gente já está há um bom tempo de caminhada, né? A gente está discutindo aqui esses últimos 16 meses, um bom tempo de caminhada. Muitas empresas já passaram pelos seus assessments, já fizeram ali alguns passos importantes de implementação da adequação com a LGPD, mas o Privacy by Design ele vai além, ele é um requisito legal, ele é algo que a lei incorporou, né? Tanto a LGPD como o GDPR, o Regulamento Europeu, mas que ele faz com que a gente consiga olhar de fato e analisar se a privacidade está presente no desenvolvimento dos produtos e serviços, prevenindo que riscos ocorram. Então, ele é muito mais proativo do que reativo, né? Às vezes, quando a gente faz essas atividades de compliance, atividades para fazer a conformidade das organizações com a LGPD, nós estamos sendo reativos, olhando para a situação que já estão postas, muitas vezes para bases de dados legadas, para produtos que já estão disponíveis, né, tanto para B2B quanto B2C, para outras organizações ou para pessoas físicas, titulares de dados, e que há coleta massiva de dados. Então, acho que toda empresa, principalmente de tecnologia, que hoje tem uma preocupação com proteção de dados, que está presente em praticamente todas as discussões que a gente participa, seja em compliance, seja em ESG, seja na área de legal mesmo, né? Nós que estamos aqui, eu, o Godinho e a Vanessa, trabalhando com os jurídicos internos, mas eu acredito que quem também está em escritório tem vivido a experiência das empresas estarem cada vez mais preocupadas com o tema. Então, para que elas consigam sair na frente, elas precisam pensar em como implementar o Privacy by Design. E aí eu acho que as que conseguem fazer isso, as que conseguem de fato engajar, falando em empresa de tecnologia, né, seus times de engenharia, seus times de produto, para entenderem melhor o assunto de privacidade, para ter checklists específicos para essas avaliações e assessments que eles possam fazer, para que de fato a gente consiga ter essa discussão do risco antes do desenvolvimento do produto. Eu acho que vai ter um diferencial enorme, não só para o titular do dado, que é o objetivo principal, né, que a privacidade dele seja respeitada, mas para o mercado como um todo, né? Então, essas empresas saem na frente em termos de posicionamento no mercado, e hoje o posicionamento em relação à confiança do consumidor, principalmente naquelas que são B2C, né, que tem esse relacionamento direto com o titular do dado, é extremamente relevante. Então, eu vejo o Privacy by Design hoje como um dos assuntos assim mais quentes e que eu acho que vai ser o desdobramento do que muitos programas de adequação estão fazendo, né? Aqueles que ainda não implementaram vão se preocupar com isso quando estiver alcançando aí níveis maiores de maturidade. Obrigado, e concordo com você. Acho que é um dos temas mais quentes. Eu acho até curioso hoje, os clientes que eventualmente chegam e que ainda não fizeram um projeto de adequação, todo mundo parece que já incorporou o mantra do Privacy by Design e chega, não, eu quero fazer Privacy by Design aqui dentro também. Não quero mais só fazer conformidade com o LGPD, eu quero um negócio muito mais além disso. É muito bacana, mas obrigado pelas suas percepções. Antes de passar para uma pergunta para a Vanessa, eu queria avisar um negócio que eu sempre esqueço. Eu apresento esse webinar já faz algum tempo e eu sempre esqueço de falar isso. No final do webinar, a gente vai ter uma sessão de Q&A. Então, você que nos acompanha, se quiser fazer uma pergunta, tem ali o botãozinho do Q&A, faça a sua pergunta por lá. No final, a gente tenta selecionar algumas perguntas, se a gente tiver tempo para endereçar, para passar para os nossos painelistas. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer questionamentos, o botão do Q&A está ali. Mas vamos lá, seguindo aqui na nossa linha, Vanessa, a próxima pergunta é para você. Talvez um dos desafios mais complexos envolvendo a LGPD
seja aquele relacionado às decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado de dados, em como dar transparência aos critérios e procedimentos utilizados para a tomada de decisão, sem prejudicar o segredo comercial e industrial. Isso sem contar nas discussões profundas sobre governança de algoritmos, discriminação e vieses inconscientes. Você pode nos dar um breve panorama de como essa discussão evoluiu ao longo dos últimos 16 meses e o que nós podemos esperar da aplicação da LGPD a respeito desse tema nos próximos anos? Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. É um prazer participar desse evento, nesse dia que é marco para a proteção de dados, ao seu lado, que é um grande especialista no assunto, e também ao lado do Gustavo e da Raíssa. São duas pessoas extremamente dedicadas e competentes também no tema de proteção de dados. Bom, sobre a governança... Foi só para mim ou deu uma... A LGPD... Voltou. Voltei. Você cortou um pouquinho, Vanessa, mas agora você voltou. Desculpa te cortar. Joia. Estava indo tudo bem até eu começar a falar, nada estava cortando, né? A gente começa, a internet falha. Bom, enfim, esse tema de tratamento de dados pessoais por meio de algoritmos, ele veio mais à tona no Brasil, uma discussão mais ampla a partir da aprovação da LGPD, mas ela não começa aqui, né? É um tema que foi amplamente discutido ali por volta de 2013, 2014, quando houve a discussão a respeito dos scores de crédito, que foram objeto aí da primeira audiência pública promovida pelo STJ para discussão sobre esse tratamento de dados de forma automatizada. E ali a gente tem uma primeira decisão judicial que é o marco da forma como o judiciário entendeu ali naquele primeiro momento sobre o tratamento de dados pessoais por meios automatizados. E o que foi entendido naquele momento e que, na minha visão, é um posicionamento bastante coerente até hoje, principalmente quando a gente pensa sobre machine learning, sobre outras tecnologias que estão vindo por aí em inteligência artificial. É o posicionamento de que a gente precisa ter certeza e segurança em relação à licitude dos dados que são considerados nos processos automatizados de tratamento. Então, é preciso um olhar para a origem, para a base legal que permite o tratamento daqueles dados pessoais, que eles sejam tratados para finalidades legítimas, os dados mínimos e necessários para aquela determinada finalidade, que seja dada transparência em relação ao tratamento desses dados, que eles sejam atualizados, enfim, a conformidade de todos esses dados aos 10 princípios que a LGPD traz. E que isso é importante que seja de conhecimento do usuário, porque a partir do momento que tem uma alteração nos dados que são considerados nesses modelos de tratamento, naturalmente o resultado vai ser diferente, porque houve um ajuste nos dados. Então, essa é uma primeira preocupação, né? Que o titular ele entenda quais são os dados que estão sendo submetidos a tratamento automatizado, que ele tenha visibilidade desses dados. Dessa vez eu esperei um pouco mais para ver. Viu? Voltou, devia ter esperado um pouco mais. Cortou um pouquinho, Vanessa, quando você estava falando sobre visibilidade dos dados. Agora você está aparecendo, só não sei se a gente está te ouvindo. Tivemos aqui, por enquanto, uma pequena queda, mas agora parece que está voltando. Eu também estou com problemas de internet, inclusive estou aqui no telefone. Acho que a Vanessa caiu. Um momento, a gente retorna depois, quando ela voltar. Vou passar, por enquanto, Godinho, para uma pergunta para você. Depois a gente volta para a Vanessa complementar a pergunta dela quando ela conseguir recuperar a internet. Mas vamos lá. Godinho, mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, muito já se discutia sobre o fato de ser necessário que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dialogasse com outras leis que regulamentam aspectos envolvendo privacidade e proteção de dados. Um dos exemplos, acho que mais nítidos disso é o relacionamento da LGPD com a Lei de Sigilo Bancário e a Lei do Cadastro Positivo.
Na sua visão, como que tem sido esse diálogo entre as distintas leis na prática e quais desafios que essa intersecção promoverá no futuro? Felipe, eu vi que a Vanessa voltou, não sei se a gente... também vi, eu acho que que você prefere? Vamos tentar voltar para a Vanessa complementar, e daí a pergunta já fica posta para depois você responder na sequência. Combinado. Combinado? Vanessa, se você quiser complementar, você estava falando sobre visibilidade dos dados e daí cortou infelizmente, a sua fala. Sim, desculpa, agora voltei pelo celular para ver se vai melhor do que pelo computador. Então, acho que o primeiro ponto importante quando a gente fala, eu vou retomar um pouquinho, que eu não sei exatamente em que momento eu congelei, um breve resumo dessa parte inicial. Acho que o primeiro ponto a ser observado quando a gente fala de tratamento de dados por processos automatizados, por algoritmos, é em relação à origem dos dados e ao conjunto de dados pessoais que é considerado para processamento por esses algoritmos. Então, é preciso ter certeza de que eles atendem aos 10 princípios da LGPD, então que existe uma base legal para o tratamento daqueles dados, a finalidade que ela esteja clara para o titular, que ele tenha direito de conhecer esses dados, retificar se necessário, enfim, exercer os seus direitos em relação a esses dados. E esse, na minha visão, é um ponto tão importante quanto a questão dos principais critérios considerados para aquela tomada de decisão. Isso porque, independentemente dos critérios considerados, a decisão ela só vai ser alterada, né? O resultado desse algoritmo só vai ser alterado se houver alguma alteração nos dados que foram considerados para o processamento das decisões. Então, o primeiro ponto importante para se trabalhar com esses algoritmos é ter uma estrutura adequada de tratamento de dados pessoais para essa alimentação. Quando a gente fala de modelos mais tradicionais, então que já existem há muitos anos e que são construídos por cientistas de dados, é mais fácil a gente falar na explicação em relação aos critérios considerados pelo algoritmo para um determinado resultado, porque existe controle em relação a quais foram as informações utilizadas, qual foi o peso atribuído a cada uma delas, como o modelo interpreta cada uma dessas informações. Então, é possível explicar um algoritmo construído dessa forma a partir de inteligência humana? Sim, é possível explicar a todo momento. E aí é importante fazer uma separação do que a gente entende por critério. O critério, ele deve considerar quais foram os principais tipos de informações considerados dentro de um modelo e por que aquelas informações são importantes para o resultado que o modelo pretende entregar. Agora, o peso de cada uma dessas informações dentro do modelo, isso também deveria ser divulgado? Na minha visão, não, porque é exatamente aí que reside o segredo empresarial. É exatamente no peso de cada informação que é possível, que trabalha a inteligência de cada uma das empresas para ponderar de forma diferente o resultado desses dados dentro de um modelo e que gera um resultado diferenciado. Então, colocar critérios de uma forma geral no âmbito do sigilo empresarial funciona? Até em certa medida. É possível, sim, falar sobre os critérios sem que haja quebra de segredo empresarial. Onde pode existir, que é nesse peso, né, como isso é ponderado dentro do modelo, aí sim existe a proteção pelo sigilo. Então, ela não abarca os critérios de forma geral, ela abarca como isso é ponderado dentro do modelo. Mas sim, o titular tem direito de saber quais foram os dados e principais critérios considerados, até onde o sigilo empresarial não é ofendido. Então, isso quando a gente fala dos modelos tradicionais. Onde isso tem evoluído nos últimos meses e vai ser a grande evolução do futuro é quando a gente fala de inteligência artificial, em que existe um controle inicial sobre as primeiras variáveis que são imputadas nesse modelo, sobre a forma como elas são ponderadas inicialmente, mas que depois o algoritmo aprende com os seus próprios resultados e, a depender das bases de dados às quais ele estiver conectado, ele pode começar a extrair mais informações, a ponderar isso de uma forma diferente, a trazer vieses que são criados por ele e que os programadores iniciais ou os analistas que acompanham a evolução desse modelo podem, num determinado momento, não ter acesso mais a quais são essas informações ou não ter uma interpretação clara a respeito disso.
Não existe ainda uma resposta específica para isso, é um ponto que é discutido no mundo inteiro, não é só aqui, mas, independentemente disso, continua existindo a possibilidade de se entender, sim, quais são os dados que são acessados e são considerados pelo modelo, quais foram os critérios iniciais e o acompanhamento dos desdobramentos destas máquinas, dos resultados dessas análises, para que a gente possa entender se existe algum viés, se existe algum desvio nessas análises. E o que a gente vai passar a discutir de modelagem com base em inteligência artificial deve ter esses aspectos em conta. Então, sempre o aspecto dos dados, que são a origem desses modelos, se eles continuam, né, trazendo resultados que sejam eficientes para a finalidade que aquele modelo foi construído, a visão dos critérios iniciais que foram ponderados também, e a evolução, né, de todo o resultado dessas análises e como que isso vai ser interpretado pelos analistas para que a gente possa fazer as correções nesses modelos ao longo do tempo. Obrigado, Vanessa. Realmente a conexão do celular agora não caiu em momento algum, ela está muito boa. E acho que esse é um tema que a gente vai discutir muito ainda. Para quem já conseguiu dar uma olhada no regulamento que saiu hoje da NPD, a NPD identifica como, né, um critério de elevado risco, um critério específico, decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado de dados. Então, não tem a menor dúvida que a gente vai ter aí muitos debates pela frente ainda. Mas, Godinho, eu já fiz a pergunta, eu vou só reforçar aqui o tema central, que é diálogo das leis. Como é que a gente lida com esse diálogo da LGPD, Lei do Sigilo Bancário, Lei do Cadastro Positivo? Fica à vontade. Tirando do mudo, para não passar vergonha, né? A gafe aí nos últimos 2 anos não precisa ser mantida. Primeiro, super obrigado por estar aqui com vocês, pelo convite, Felipe, BMA. E também enaltecer o Felipe, né? Profissional no Brasil com o maior número de certificações e acabou de tirar francês. Então, deixa aí os parabéns também, porque o cara no Brasil, quando a gente fala em certificações de APP, Isaaca também, né? Eu acho que sim. Enfim, mas parabéns aí. Parabéns por esse feito que é bastante expressivo. Prazer estar com vocês, prazer estar com Raíssa, Vanessa. Vanessa já conheço de longa data. Serasa, reuniões de Câmara-Net, comitês de departamento jurídico, enfim, já muito lá atrás. Raíssa também, uma super querida e excelente profissional de época de incógnita antes, né? E agora parabéns pela mudança recente para o Nubank. Então, e até torna a minha resposta e a minha participação mais difícil, né? Porque a régua está alta. A régua está alta aqui, gente. Enfim, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é interdependência e apoio quando a gente pensa em leis e a LGPD, né? Assim, vamos ter a ideia de complementar. Vamos lembrar o seguinte, né? Lei do Sigilo Bancário, lei anterior, Lei Complementar 105 de 2001, ela tem sim uma série de pontos de convergência. Então, sigilo, compartilhamento de dados, fornecimento de informações para alguns órgãos, incluindo outras, cumprimento e atendimento a outras normas, enfim, então é algo que não poderia ser diferente. A LGPD veio como lei geral, mas ela veio para somar, ela veio para complementar, então acho que essa é a ideia aqui, né? Lei do Cadastro Positivo, Vanessa, por favor, se eu estiver falando alguma incongruência aqui, você apapa no assunto, me corrija aqui, mas já peço desculpa de antemão, né? Lei lá de 2011, a Vanessa falou uma série de discussões, a gente já discute cadastro positivo há muito tempo, a gente já discute privacidade e proteção de dados há muito tempo, né? Vamos lembrar a primeira consulta pública 2010, primeiro projeto de lei também de proteção de dados 2012, por aí foi, 2016 aquele boom, né? Aquele turbilhão de emoções, enfim, e chegamos a tudo isso. E lá em 2019, uma lei complementar 166 ajusta a lei do cadastro positivo, também com uma série de pontos de convergência, né? Base legal específica, lembrando, o GDPR a gente não tem isso, né? Desnecessidade de um opt-in, até para uma característica, enfim, de um melhor serviço, de uma melhor qualidade de dados, enfim, para o usuário, para o consumidor, né? Tem gente que concorda, gente que não concorda, esse não é o ponto de discussão, não é o momento, mas ela traz sim também convergências. Vamos lembrar também outros pontos e outros assuntos que também são importantes. Sigilo médico. Vamos lembrar de resolução do CFM, Código de Ética Médica,
lá de 2009, revogado e substituído por um de 2018, o mesmo ano que a LGPD foi sancionada. A gente tem a questão do sigilo por função, a gente tem a questão da informação médica, né? E aí vem agora, quando a gente lembra de dado pessoal sensível. Falando em patologia, em doença, a nova lei 14.289 de 22, né? Que gera até a possibilidade de multa em dobro se a divulgação for feita aqui por profissional que, por função, né, tiver equivocadamente compartilhado dados sem poder, né? E dá aí talvez até um quesito um pouco maior para a parte de informações médicas, uma preocupação, uma atenção um pouco maior. Enfim, a gente tem uma série de assuntos. Falei que você estava num papo aí sobre lei de endividamento, superendividamento. Isso vai ter conexão com a LGPD, vai ter conexão com a lei do cadastro positivo. Tudo está intrinsecamente conectado, a gente não tem como voltar atrás. E por que eu falo tudo isso? Suprir lacunas da LGPD, e a gente sabe que a LGPD tem lacunas. Só remissões à NPD são mais de 40. Me corrija aqui, Filipão, acho que são 47, né? Os 50. Mas para não errar, eu vou falar mais de 40, então tem esse ponto. Mesmo o NPD, com 1 ano e pouco de vida, fazendo um excelente trabalho, né? E a gente sabe que fez, e a gente tem inclusive uma agenda regulatória aí para 2022, 2023 já definida, né? Tem uma questão também de indicação de prazos, porque a LGPD não vai definir o prazo, mas a gente tem que lembrar do prazo de retenção do dado pessoal. E aí eu trago, né, lei de 2018, se eu não me engano, que fala sobre prontuários médicos, digitalização de prontuários médicos, que define um prazo de 20 anos do prontuário considerando o último registro, ou o Marco Civil, quando a gente fala de logs, né, transcrição, pelo menos 6 meses, norma de Bacen, pelo menos 5 anos, enfim. Uma série de leis vão trazer prazos e vão coadunar, vão andar em conjunto com a LGPD. Ou seja, o ponto aqui é ajustar lacunas, complementar questões, gerar interdependência. Acho que esses são meus pontos iniciais aqui para essa troca aqui que a gente está fazendo, que está fantástica, por sinal. Obrigado, Godinho. Eu concordo com você, tá? Eu acho que o ponto central é isso aí. A LGPD não é uma ilha, né? Não dá para a gente imaginar que é meramente você pegar lá a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e acabou qualquer outro tema sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. Tem muitas leis relativas ao tema, cada vez mais que vão surgindo, e a quantidade de lacunas é impressionante e acho que vai continuar sendo impressionante por muito tempo. Os próprios regulamentos, em certa medida, são subjetivos. A gente pegar o regulamento que saiu hoje, tem alguns termos ali do que é um número significativo de pessoas, o que são danos significativos. Significativo é uma palavra que para uma pessoa representa uma coisa, né? Para outra pode representar outra. Então, acho que a gente vai ter aí um trabalho longo, né, pela frente e que com certeza não vai ser meramente olhar a LGPD e dizer isso aqui e acabou. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria passar para a próxima pergunta, que é uma mesma pergunta para vocês três. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre esse tema, que é um aspecto fundamental da legislação também. Requisições de titulares de dados. Antes da entrada em vigor da LGPD, o mercado tinha aquela percepção que assim que a LGPD fosse aprovada e entrasse em vigor, a gente teria uma enxurrada de solicitações de titulares exercendo os seus direitos previstos na legislação, muito parecido com o que aconteceu na União Europeia com a entrada em vigor do GDPR em 2018. Na prática, como que tem sido a experiência de vocês com requisições de titulares? A maioria delas vem por parte de clientes, consumidores ou por parte dos próprios colaboradores? O volume no último ano foi acima do esperado, abaixo do esperado? Que solicitações são mais comuns ou menos comuns? Se vocês puderem nos passar um pouco as lições que vocês aprenderam em relação a solicitações de titulares dos últimos 16 meses, acho que seria bem bacana. A gente pode seguir a ordem inicial. Raíssa, se você quiser começar. Maravilha, Felipe. Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que é um dos maiores desafios de implementação da LGPD, não só sob a ótica das empresas, mas até da autoridade, como é que ela vai interpretar, né, o atendimento desse exercício desses direitos, mas, sobretudo, dos titulares de dados, né? Eu acho que a gente precisa passar por uma campanha de conscientização muito forte, e eu falo como sociedade, não só as empresas, mas eu acho que o papel da autoridade deve ser muito esse papel também, para conscientizar as pessoas
em relação ao que são, de fato, esses direitos que a LGPD trouxe, né? Eles são um ganho enorme em relação à proteção de dados e privacidade, eles trazem um controle maior do titular do dado, né, para o que pode ser feito com seus dados, para ter essa autodeterminação informativa, ele conseguir entender também como a empresa usa os dados, com quem compartilha, ele ter acesso às informações, ele consegue revisar decisões automatizadas, como a Vanessa colocou aqui muito bem, revogar consentimento, enfim, todos aqueles direitos, não tenho dúvida de que eles são salvaguardas extremamente importantes para que o direito à proteção de dados ele se concretize, né, na sua máxima potência, que é o respeito último à privacidade e à proteção dos dados desse titular. Só que o que é que eu tenho enxergado em termos desse movimento, né? Primeiro, eu estava numa empresa B2B, aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência pessoal como profissional que tenho lidado com o assunto, e a gente começou a receber questionamentos no volume até abaixo do que a gente esperava. No entanto, era muito interessante ver o que é que as pessoas pediam, coisas que não tinham nenhuma relação com o direito dos titulares e se baseavam na Lei Geral de Proteção de Dados e achavam que estavam empoderados e cientes do seu direito, né? Às vezes até ameaçando a empresa, dizendo que ia entrar com processo, mas quando você vai analisar ali, era total falta de entendimento do que seria de fato os seus direitos e como que ele poderia alcançá-los. Então, a gente recebeu muitos questionamentos genéricos, questionamentos que não tinham, inclusive, nada a ver com o LGPD, porque viram ali o e-mail do DPO, né, que a gente tem essa prática de publicar, porque a própria lei exige. Eu sei que tem vários colegas que trabalham dos seus projetos de adequação que preferem até nem expor esse e-mail do DPO assim na política de privacidade, porque, de fato, vem uma enxurrada de mensagens que muitas vezes não tem relacionamento com a lei. Sei lá, a pessoa acha que é um canal de comunicação com a empresa e que o DPO vai resolver todos os seus problemas. Então, eu vivi muito isso lá no início. A gente até brincava dizendo que, com a equipe, né, que ia lançar um livro com as coisas mais bizarras assim, que a gente recebeu de questionamentos, desde, eu fui traído, que queria saber se vocês conseguem, era uma empresa de localização, né, que eu trabalhava antes, localizar a minha esposa, e isso está com base na LGPD, e eu tenho direito que vocês têm acesso aos dados dela. São coisas assim absurdas, né? E até engraçadas de você vivenciar no dia a dia. Mas além dessas questões da falta de entendimento, para que vai completamente quem está à margem aí da lei, os que vão mais cientes da lei, a gente já tem vivido aqui uma outra fase, né? Tem mais um relacionamento direto com o titular do dado, é mais uma empresa B2B, e aí esses titulares de dados, eles estão cada vez mais conscientes dos seus direitos e eles têm canais de comunicação estabelecidos para poder requisitar esses direitos. Eu acho isso extremamente saudável, válido e assertivo, mas muitas vezes eles não entendem a limitação de alguns direitos. Eu acho que também é o papel que eu venho trazer aqui da educação em relação a esses direitos. Então, por exemplo, eu tenho direito à deleção do dado. Tá, mas se a empresa tiver que manter esses dados, e a LGPD ela é clara em relação a isso, né, tem as exceções para cumprimento de obrigações legais, para cumprimento de alguma questão regulatória, seja lá por outro motivo, essa empresa tem a obrigação, não é porque ela quer ficar com o seu dado. Ela provavelmente vai fazer um bloqueio, ela não vai usar seu dado para a finalidade da prestação de serviço, mas ela precisa manter esse dado para cumprimento de obrigações legais e regulatórias. E às vezes os titulares de dados têm uma dificuldade enorme de entender isso, e quando a empresa vem com a resposta como essa, olha, deletei, isso aqui que fazia sentido deletar de acordo com a lei, por exemplo, os dados com base no consentimento, né, do titular do dado, entre outras situações, mas esses dados aqui eu preciso ficar porque eu tenho uma base legal adequada para mantê-lo e uma obrigação que eu devo cumprir. E aí as pessoas não entendem, acham que a empresa está desrespeitando a LGPD, e gera todo esse questionamento. Então, acho que o ponto da conscientização dos titulares de dados na ponta, ele é extremamente relevante, e eu acho que um outro aspecto que as empresas precisam levar em consideração são as medidas técnicas e organizacionais para colocar isso de pé, que eu acho que é outro desafio gigante, e só isso leva muito tempo do DPO, das pessoas que estão implementando, até dos escritórios que estão dando consultoria, né, para essas empresas, porque você precisa pensar do ponto de vista do banco de dados, como é que você vai identificar esses dados, como é que você vai acessar, quais são os controles que você vai implementar para que você consiga bloquear, né, no caso, enfim, o uso desses dados para outras finalidades que o titular ele revogou ali, fez um opt-out, para que você possa implementar as medidas de anonimização, de correção, né, para que esse dado ele tenha a qualidade atendida. Então, todas essas medidas e esses direitos, eles têm a ver com tecnologia. Então, encontrar as tecnologias adequadas, ter
uma área que está olhando para isso, ou contratar uma empresa especializada para que esse inventário de dados ele esteja muito bem colocado, bem identificado, e que esses mecanismos de exercício possam funcionar na ponta, não só nas explicações que a gente dá aqui como responsável pelas áreas de proteção de dados das organizações, é um desafio gigantesco, que eu acho que muita empresa está ainda nesse processo de viver esses desafios, mas que tem solução, obviamente, e a gente sabe que é muito a questão também de cada vez mais se investir. Eu tenho visto que isso tem ocorrido muito, as equipes de produção de dados dentro das organizações elas têm aumentado bastante, porque, principalmente das organizações maiores, já estou falando aqui das micro e pequenas empresas, mas isso porque precisa realmente de pessoas dedicadas para fazer com que essas coisas aconteçam no dia a dia, para responder esses direitos, para fazer os processos internos necessários para que na ponta esses direitos eles estejam sendo respeitados. Então, eu acho que esses desafios aqui que eu elenquei, eu enxergo que são os maiores, né? Educação é a forma como a NPD vai interpretar esses direitos, o atendimento desses direitos e a própria implementação por parte da empresa com as medidas técnicas e organizacionais. Obrigado, Raíssa. Vanessa, suas percepções? Tenho percepções bastante parecidas com a Raíssa. Entendo que assim também havia uma expectativa no começo de que houvesse aí uma corrida por exercício dos direitos quando o LGPD entrou em vigor e que não aconteceu dessa forma. Acho que um ponto importante para essa, primeiro, requereu a gente vive muito LGPD no nosso dia a dia, trabalhamos há muitos anos nisso, mas muitas vezes para o titular é preciso um tempo adicional para entender do que se trata a lei, para entender quais são os seus direitos e para buscar esse exercício. Eu acho que isso tende a aumentar ao longo dos anos, mas não aconteceu essa corrida inicial, muito embora eu não me lembre de alguma outra lei recente que tenha gerado tantos eventos de discussão e de entendimento quanto a LGPD gerou ali no seu início, né? Foi um movimento bastante importante nesse sentido, mas ainda tem bastante a melhorar. Onde eu acho que pode existir uma atuação importante para conter esse exercício, né? Acho que a gente tem dois primeiros pontos de contato aqui. Então, a primeira questão é o pedido de acesso aos dados, e quanto mais a empresa estiver preparada para automatizar o exercício desse direito, e na primeira interface que o usuário tenha com a empresa, ele consiga, então, já ter um acesso aos seus dados, já entender de pronto para que finalidade aqueles dados são usados, e ter um material claro e conciso ali, né? Não só um termo de uso, uma política de privacidade enorme, mas um infográfico ou informações mais sintetizadas e mais claras sobre as principais finalidades de tratamento, que tipo de dados são tratados, enfim. Quanto mais claro isso tiver para o titular, menos ele vai buscar outras vias, ou o canal do DPO, por exemplo, ou vias de PROCON, ou judicial, enfim, para buscar esclarecimentos da empresa, porque ele vai poder se suprir de informações fornecidas pela própria empresa de uma forma clara, explicativa, para entender o porquê que os seus dados são tratados, para ter acesso a essas informações preferencialmente de uma forma automatizada, e construir a sua própria interpretação a respeito disso, né? E passando para um segundo nível de atendimento, só nas hipóteses em que isso não seja suficiente. Então, entendo que ter uma boa estrutura de acesso às informações e construir material explicativo para o consumidor ajuda a melhorar o acesso do titular e a reduzir atrito, eventualmente, em outros canais. E acho que muitas empresas se prepararam para isso logo no início da vigência da LGPD. A gente sabe que tem um longo caminho, que é novo no Brasil, que muitas melhorias virão, mas as maiores empresas, pelo menos, onde teria mais visibilidade para o consumidor, já largaram com essa estrutura mais preparada para ele. Então, isso também pode ter sido um fator que gerou uma percepção de que houve menos corrida por acesso a essas informações. Em relação ao canal do DPO, vejo da mesma forma como a Raíssa colocou, muitas vezes não é um canal utilizado para esclarecimento ou para levar uma demanda que não tenha sido atendida por outros canais que a empresa disponibilizou. Vem muito pedido de acesso à informação que poderia ter sido obtido pelos canais que já estão disponíveis pela empresa.
Muitas vezes o titular pede o acesso à informação e aí existe uma preocupação com a correta identificação desse titular. Então, não é só uma resposta a um e-mail, é preciso fazer uma verificação de que quem está perguntando realmente é quem se diz ser, para a gente cuidar do acesso às informações, e o que a gente vê é que muitas vezes essa pessoa não retorna com a ação de identificação para confirmar a autenticidade da mensagem para que você possa fornecer as informações. Então, existe até esse aculturamento básico, né, de entender que existe uma contrapartida ao exercício do seu direito, que é o seu dever de se identificar de forma adequada, até para a sua própria proteção. E aí o e-mail do DPO está ali mais fácil do que propriamente procurar os outros canais, então acaba caindo muita solicitação dessa natureza. Sim, ainda existe uma falta de entendimento em relação àquilo que a empresa naturalmente poderá manter, e isso tem naturalmente no sentido de porque eu tenho outras obrigações associadas ao tratamento desse dado, e eu acho que isso tem muita relação com o mito do consentimento, né? Que ele existe em outros canais e não só por parte dos titulares também. O projeto de lei, quando ele começou, ele tinha sim como espinha dorsal o consentimento como hipótese principal lá na sua origem, e todas as outras vinham ali como exceções, mas não foi assim que foi aprovada a LGPD. Ela trouxe ali as 10 hipóteses no mesmo grau de importância, sem prevalência de uma ou outra, mas ficou essa pecha para muita gente de que o consentimento é a hipótese principal, então se eu não quero, o dado não é tratado, né? E a gente não pode considerar dessa forma. Existem obrigações e direitos de todas as partes, e a gente precisa encontrar o adequado balanceamento, e a LGPD trouxe espaço para que fosse tratado dessa forma. Então, tem essa questão do canal do DPO ainda ser, sim, utilizado para finalidades para as quais ele não seria pensado, não seria necessário, por uma falta de entendimento. É um processo evolutivo, é natural, a gente ainda vai avançar muito nisso. Mas ainda em relação ao canal do DPO, não vejo um uso excessivo. Também é um canal, nas minhas experiências, pouco ainda utilizado, né? Então, não ocorreu esse boom de procura, tanto pelos canais automatizados quanto pelos canais do DPO, mas eu acho que ele tende a ser bem utilizado sempre quando os canais oficiais da empresa, as primeiras interfaces com os titulares sejam bem construídas, e é um caminho que eu acho que a gente tem enveredado aí de uma forma muito eficiente e positiva aqui no Brasil. Bom, obrigado. Godinho, suas visões. Então, vamos lá. E-mail do encarregado, @ DPO @, privacidade @ virou funil. Não adianta. Então, assim, vai de pedidos X a demandas do titular, a envio de currículo, ou a pedido de segunda via de uma fatura, ou a explicação sobre uma taxa de crédito cobrada. Por quê? Talvez pela falta de tempo, falta de experiência ou vontade de ler aquilo que já foi aceito num primeiro momento, né? Não vou nem entrar se as pessoas leem em termo de uso, política, que daria um outro evento de dia inteiro para o Felipe organizar. Talvez fica a dica, né? Mas assim, tem a característica do funil. Segundo ponto, nos 3 programas de adequação que eu vivi, o terceiro que eu estou vivendo agora, as demandas não têm sido muitas. Lá atrás, a gente, inclusive, discutia, puxa, vou precisar de um telemarketing externo, vamos olhar a baseline de contrato, vamos assumir interno, não vamos terceirizar, vamos botar bot, criar um RPA, sei lá, cara. As ideias eram 1000, e aí criatividade com ou sem dinheiro, porque dependendo da situação precisaria, mas, enfim, tá lá, não está chegando muito. E quando chega, nem tudo é para atender o titular. A parte do educativo, que também foi muito bem falado, eu acho que tem um papel nosso. E aí o papel nosso, talvez eu vou até exemplificar boas empresas que estão trabalhando nisso, com portais de privacidade. Globo, Riachuelo, Claro, que reclamaram um pouquinho aqui do sinal, mas tem um belo de um portal de privacidade. Parabéns a Débora, não sei se ela está assistindo a gente, mas parabéns. Vivo.
Uber acabou de lançar e foi para o meu Senta e Atenta de ontem, Plaid nos Estados Unidos e outras tantas, né? Que usam o dia para mudar um documento, para gerar um novo formato de acesso, enfim. Então tem essa preocupação prévia, a Vanessa falou muito bem disso, né? Mas também tem o lado da educação que pode vir da NPD, pode vir do Procon, pode vir do IDEC, pode vir do Internet Lab, pode vir... Como já veio, né? Vamos lembrar o vídeo da farmácia, né? Para gerar awareness, enfim. Então tem lá... Mas também o esforço e o interesse do usuário, do titular de dado, ele também precisa existir. Porque existem formas mais fáceis de resolver e nem sempre ele está atento a isso. Falta de tempo, falta de interesse, enfim. Queria colocar um último ponto, porque eu acho que já foi tudo muito bem falado, que até pegando o gancho de validação do titular que a Vanessa trouxe aqui. E está acontecendo comigo, aconteceu com o Paulo Tavares do Ebanks. Existe uma empresa gringa, inclusive foi mencionada pela Tash Whitaker no LinkedIn, chamado Mine. E o que faz essa Mine? Diferente de uma Notifiquee, diferente de uma Sigilo, diferente de uma None of Your Business, ela oferece apoiar no exercício do titular com relação aos seus dados pessoais. Só que para fazer isso e para oferecer templates prontos, ela acaba acessando a caixa de e-mail do titular e tendo acesso aos seus e-mails. Atenção, porque tem aí um transacionamento de dados que muitas vezes o titular não percebe. Ele dá acesso à Mine e ela oferece um template em inglês e a gente começa a receber esse template. Eu recebi dezenas, simplesmente com nome, e-mail e uma suposta data de troca de e-mail. E por conta disso, o usuário está se valendo no direito de garantir a deleção de dados que ele não tem interesse em manter. Enfim, respondo o e-mail em inglês, na verdade, respondo o e-mail bicolunado, e de mais de 50 e-mails eu tive 3 respostas. 2 delas eu segui, uma delas não era nem aquilo que ela queria. Voltamos na história do funil, né? Então, assim, eu acho que também tem um quê aí de conscientização do consumidor do que solicitar, de como solicitar e se ele precisa efetivamente do apoio de alguém ou não para isso. Até porque numa situação dessa você pode estar compartilhando dados sem perceber. Então, eu queria dividir esse ponto específico muito por uma questão de awareness. Não estamos tirando a nossa responsabilidade. Até porque se chega só no e-mail, e a gente sabe que hoje em dia a principal forma de consultar é via CPF, pelo menos quando a gente pensa em fintech, eu preciso do CPF da pessoa, talvez eu precise de uma selfie, talvez eu precise minimamente de uma foto de documento para comprovar ele é ela, e que talvez não esteja uma pessoa se passando por ela. Enfim, fica esse ponto de atenção e reflexão a todos os profissionais que estão assistindo esse nosso bate-papo. São todos pontos fundamentais e a parte do canal de comunicação realmente é impressionante como vem. A gente atende vários clientes que vem tudo que vocês falaram. Se bem que o exemplo da Raíssa acho que é o melhor que eu já ouvi. Nunca tinha ouvido um exemplo tão bom de alguém querendo saber se foi traído ou não. Então, acho que é um exemplo interessante de como o canal tem funcionado de forma um pouco diversa daquela que a gente esperava. Mas outro ponto, antes de a gente passar para uma próxima pergunta para cada um de vocês, para quem não conhece o Senta e Atenta, é um catch-up que o Godinho faz toda quinta-feira, se não me engano, tanto no LinkedIn quanto no Instagram dele. Sigam, vale muito a pena, é uma síntese das melhores informações sobre proteção de dados da semana. Se você quer se manter atualizado, segue lá o Godinho, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Não sei se tem outro e-mail também, Godinho, se tiver, nos avise, que eu sou um seguidor ali, fanático, para sempre saber de tudo na última hora, vale muito a pena. Mas vamos lá, para mais uma rodada de perguntas individuais, começando pela Raíssa. Raíssa, uma das coisas que eu acho que eu mais ouvi quando a LGPD foi sancionada foi aquele ó céus, ó vida, ó tempestade, o que a gente faz agora? A LGPD vai acabar com a inovação. Sem contar naquela frase típica de que a LGPD não ia pegar, né? Que agora acho que já está claramente superada. Na sua visão, depois de 16 meses em vigor, a LGPD efetivamente impactou a inovação? Como que você tem visto as organizações se comportarem em seus processos de inovação diante da LGPD? Eu, particularmente, acredito muito no valor positivo da LGPD. Se você eventualmente também compartilha dessa tese, como que você tem percebido que as organizações estão extraindo o valor da nova legislação?
Excelente, Palhares. Eu acho que a inovação eu acho não, né? É um fundamento da LGPD, o desenvolvimento tecnológico e inovação está lá no rol de fundamentos da lei. E eu acredito realmente que a LGPD ela veio trazer um impulsionamento para essa inovação de uma forma muito significativa para o Brasil. E eu enxergo isso por dois motivos. O primeiro motivo é que para que o Brasil ele estivesse nesse mundo, né, que está o tempo todo transacionando dados, a gente está fazendo transferências internacionais na nossa vida diária, né, quando a gente está interagindo com ferramentas, agora pelo Zoom, por exemplo, é uma ferramenta que provavelmente essas informações não estão hospedando no Brasil, quando a gente usa servidores de e-mail que não estão aqui, então as atividades mais corriqueiras, as mais complexas, né, as empresas que têm nuvem no exterior, que é um padrão muito bem estabelecido da indústria, tudo isso envolve um trânsito de dados. E a gente sabe também que as empresas no Brasil que querem escalar, né, as startups, as empresas de tecnologia e inovação, que querem oferecer para fora os seus produtos e serviços, também precisam cumprir com aqueles regulamentos de países que já estão num modelo muito mais avançado e maduro de proteção de dados, como é o caso da Europa, por exemplo. Então, vou voltar um pouquinho atrás da LGPD, só para dizer o seguinte, que com o GDPR, né, com o regulamento europeu, a gente teve uma mudança muito forte em relação à forma como o mundo estava enxergando essa governança global de dados pessoais, né? Como o mundo estava enxergando esse uso massivo de dados pessoais pelas empresas, né? E principalmente essas empresas que são empresas mais inovadoras, empresas de tecnologia. E aí, nesse contexto, a gente tem uma situação que se o Brasil ele não criasse também boas práticas, né, de proteção de dados, através dessa legislação que é a LGPD, a gente estaria talvez impossibilitado de que as nossas empresas elas já nascessem com a cultura de proteção de dados adequada, já comecem a internalizar esses conceitos e que fosse possível que desde da startup menor que já está olhando para esse problema, as empresas de tecnologia maiores consigam oferecer seus produtos e serviços para fora, né, em outras regiões. E quando eu digo para fora, é porque nós somos um exportador de tecnologia de ponta. O Brasil não é apenas um país que é referência e está tendo um fomento de inovação muito grande internamente, mas nós somos exportadores de tecnologia de ponta e é bom que nós nos posicionemos assim. Então, acho que ela vem ajudar para que essas regras elas tornem mais equânimes com o que se tem feito de melhores práticas no mundo e que facilite a entrada dessas empresas no mercado. Então, eu que vivi esse universo de startup, né, durante muito tempo e que a gente estava fazendo essa expansão internacional, as empresas de fora perguntavam, e vocês estão em conformidade com o GDPR? A gente não estava tratando dados na Europa, não era o ponto focal da questão, mas era uma pergunta fundamental para contratar fornecedores e para receber uma rodada de investimento. Você vai receber uma rodada de investimento, eu acho que a Incognia foi uma das primeiras empresas que teve uma diligência de privacidade lá em 2018, antes da LGPD entrar em vigor, assim, muito profunda, que foi conduzida, acho até na época, pelo escritório do Ronaldo Lemes, e no final das contas a gente conseguiu provar que a empresa já tinha boas práticas, porque a gente olhava para a GDPR antes da LGPD entrar em vigor. Então, todas essas questões ajudaram com que a empresa captasse recursos, e muitos desses recursos foram captados porque sentiram segurança, os investidores viram que aqui, nesse mercado que é novo, que é regulado, no Brasil e no resto do mundo, essa empresa está capaz de atender os riscos e mitigar possíveis riscos, de atender a regulação e mitigar possíveis riscos que esses investidores pudessem encontrar numa determinada organização. Então, as organizações que não estão se preocupando com isso, elas vão ter mais dificuldade de captar investimento, elas vão ter mais dificuldade de exportar tecnologia e logo elas vão ter um entrave para seus processos de inovação, né? Além disso, eu acho que com a LGPD, a gente traz a discussão, né, de como é que a gente faz para usar os dados de maneira mais inteligente, mais criativa, mais assertiva, sem aquela lógica daqueles bancos de dados gigantes, com bases que muitas vezes não eram bases limpas, você tem até dificuldade de extrair inteligência em cima dessa base de dados, de tanta informação que é coletada, que era, né, antes da LGPD, muitas vezes sem finalidades legítimas e propósitos específicos que fizesse sentido a gente ter essa inovação acontecendo, e esses modelos, por exemplo, como a Vanessa falou, inteligência artificial, precisa de bases de dados que estejam minimamente, vamos dizer assim, com governança adequada, para que os resultados, né, desses processos de inteligência artificial, de utilização de algoritmos, eles possam ter
um impacto positivo para a organização e para aqueles produtos e serviços que ela pretende colocar no mercado como sendo inovação. Então, acho que isso é muito positivo para o setor. Eu acho que as empresas, em geral, estão vendo isso com bons olhos, principalmente as empresas que têm essa preocupação de inovar de uma forma correta, e é muito mais que não basta apenas chegar onde se quer chegar, mas o como, né? Como se chega, ele é muito importante, e esse como tem muito a ver com essa ética no tratamento dos dados, e fazer uma inovação que utilize proteção de dados, que utilize mecanismos para que a inteligência artificial ela seja ética também, para que as pessoas elas tenham segurança de que suas informações não vão ser usadas para finalidades escusas, indevidas, ou até novos usos que não tenham sido realizados de forma transparente. Então, acho que, em termos gerais, a LGPD vem trazer um impacto muito positivo, e que é o nosso papel como advogados, né, seja externos ou internos, levar isso para as organizações. A LGPD não é uma burocracia adicional, ela vai trazer processos e procedimentos, mas que no final a organização vai ter uma governança muito melhor dos seus dados, e logo ela vai conseguir inovar muito mais e vai conseguir ter um impacto muito mais positivo no mundo, eu poderia dizer, a partir de uso adequado desses dados, né? Então, eu acho que esse é o ponto que nós precisamos fazer cada vez mais, que as empresas entendam e reverberem, para que a LGPD seja enxergada como aquilo que ela veio fazer, né? Fazer com que o dado ele seja protegido, o dado ele, não é que ele não deve circular, a gente está falando aqui, ele pode e deve circular, mas de maneira adequada, com os mecanismos e as salvaguardas que a lei traz, que são positivos para toda a organização. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Obrigado, Raíssa. Vanessa, uma próxima pergunta para você, que acho que vai muito em linha com a pergunta da Raíssa e até com o comentário que ela fez. Eu queria saber a sua opinião sobre a importância da LGPD, desde a sua entrada em vigor, pelo menos, nas operações de M&A. Você acha que a LGPD teve um impacto na avaliação de viabilidade das operações e mesmo no valuation das empresas que estão sendo vendidas? E como que isso tem acontecido na prática? Considerando que uma boa parte das organizações ainda não está em conformidade com a lei e muitas vezes sequer iniciou um processo de adequação, na sua visão, existe algum ponto específico que possa ser um deal breaker para uma operação de M&A? Olha, um excelente ponto, Felipe. Sem dúvida, gerou uma mudança nos processos de M&A. Desde quando a gente começa ali da fase de due diligence, acho que não tem uma operação hoje que não tenha um questionário de privacy para avaliar a conformidade das empresas em relação à LGPD. Muitas das vezes vem o ponto de conformidade com a GDPR e com o regulamento da Califórnia também, a gente tem visto bastante, são esses 3 enfoques quando a gente faz um processo de due diligence para M&A. Então, essa é a primeira mudança. Né? A gente sempre tinha ali o questionário, vamos olhar como a empresa está do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário, como estão os contratos imobiliários, seguros. Depois, há uns anos atrás, o questionário de compliance passou a fazer parte disso, e mais recentemente o questionário de privacidade como um questionário separado, uma lista separada, uma seção dedicada para ela nesse processo de diligência prévia. É uma evolução. E, como toda diligência prévia, aquilo que é apurado impacta, sim, na forma como o negócio vai ser fechado e sob diferentes perspectivas, né? Se a gente está falando de uma transação em que o principal ativo envolve dados, e hoje, como o mercado tem funcionado, a maioria, não diria a maioria, mas grandes empresas, e principalmente as de tecnologia, mas não só elas, constroem os seus modelos de negócio pautados em dados, se não há segurança em relação à possibilidade de utilização posterior daqueles dados com base na LGPD, ou se tem uma atuação fora ou se trata dados de estrangeiros em outras legislações, isso pode implicar um risco de não conformidade legal para a própria operação, que se suporta em tratamento de dados. Exemplo, quando a gente tem uma empresa que, para prestar o seu serviço, precisa tratar dados que sejam coletados do usuário. Se existe um problema no tratamento desses dados pessoais, ela deixa de poder prestar o serviço. Se ela deixa de poder prestar o serviço, ela não tem receita, a gente não tem mais um negócio. Então, a depender do modelo, da natureza da atividade da empresa e do quanto os dados pessoais são essenciais para a estratégia e para a operação daquela empresa,
Não estar conforme com a legislação de proteção de dados, sim, pode significar um deal breaker. Quando isso não significa um deal breaker, isso pode atrasar a conclusão da negociação. Exemplo, em certa medida a empresa pode não estar totalmente conforme, mas ela pode adotar algumas medidas que tragam essa conformidade. Isso pode vir na forma do quê? De condições para fechamento da operação. Então, né, para quem não é do M&A, o que isso significa? Você assina um contrato se comprometendo a fazer a compra e dá um prazo para que a empresa, né, que vai ser adquirida tome algumas medidas de adequação LGPD, combina nesse contrato quais são elas e o fechamento em si. Então, você bate o martelo, agora eu comprei, agora eu vou pagar, só vai acontecer quando essas condições de adequação LGPD forem cumpridas. Né? Então, pode não ser um deal breaker, mas pode ser um motivo que postergue o fechamento da operação. E quando esse fechamento acontece, ainda vai ter um tratamento posterior, porque no mais das vezes, pela relevância dessa questão, né, nas operações de M&A hoje, muitas das vezes, se a empresa que está comprando decidiu tomar o risco e seguir adiante, ela vai querer ser indenizada lá na frente se houver algum problema relacionado às práticas de proteção de dados e de privacidade dessa empresa adquirida anteriormente ao fechamento da operação. Então, pode existir a decisão de, ok, eu compro, eu vou arrumar, eu vou deixar essa empresa conforme, mas o que aconteceu antes, você que me vendeu responde. E aí, como é que eu garanto que essa pessoa que agora já me vendeu o negócio vai ter condições de arcar com uma eventual responsabilidade lá na frente? Aí a gente cai na discussão de escrow, de holdback. Quanto que eu vou querer que o valor que eu combinei pagar por aquele negócio fique retido até que passem os prazos prescricionais ou até que eu tenha um pouco mais de conforto em relação à prática anterior daquela empresa. Então, tem um impacto financeiro bastante importante também nesse tipo de operação e que tem acontecido, né? Privacy é um dos assuntos principais, tanto na fase pré-contratual, quanto na discussão do contrato e na fase pós-contratual. E isso veio para ficar, não é um ponto só do Brasil. Desde a GDPR, né, a gente já tinha a diretiva desde 95 na Europa, mas a GDPR tornou isso muito mais claro e objetivo. Depois veio Califórnia e tantas outras no mundo inteiro. Veio para ficar e, sim, passa a ser um ponto permanente muito importante nas discussões de M&A. Concordo com você em todos os pontos, Vanessa. Não tem uma operação de M&A que a gente faça no escritório, ou nem uma operação de captação de investimento, seja IPO, seja oferta de qualquer coisa, seja rodada de investimento para startup, que hoje não tem uma diligência de privacy, via de regra bem extensa, inclusive, com listas extensas de perguntas. E a parte que você tocou da indenização, de quanto que você deixa em escrow, é super difícil também, né? Porque hoje, no momento atual, é difícil você precificar e saber qual que é a exposição que você tem num eventual vazamento de dados, uma eventual sanção da NPD. Tá um pouco longe de ser algo concreto. Então, acho que essas contingências possíveis acabam dificultando bastante. Vamos lá, Godinho. Mais uma pergunta para você, que está aí no seu terceiro projeto de adequação, 3 grandes organizações e 3 setores completamente diferentes. Depois de toda essa experiência, você pode compartilhar um pouco conosco quais que são os maiores desafios enfrentados na sua visão durante um projeto de adequação LGPD, passados aí os 16 meses da entrada em vigor, para quem eventualmente está atrasado? Você acha que o processo ficou mais fácil agora, que já tem alguns guidelines da NPD e algumas interpretações, ou os desafios permanecem? Como é que foram esses últimos 16 meses para quem esteve aí na linha de frente de adequação à legislação? Excelente pergunta, Filipão, até porque dores nem sempre são iguais. Você mesmo disse, indústrias são diferentes, mas no final das contas é LGPD pelo amor ou LGPD pela dor, né? Então, se eu for começar aí um pouquinho por Whirlpool, né, um conglomerado aí de indústria, e-commerce e serviços, né, onde já existia uma preocupação de GDPR, onde a gente já tinha uma estrutura global, considerando o CISO global, considerando o Chief Privacy Officer global, considerando Latam, Brasil, Europa, enfim. Então,
lá começou-se cedo. A Vanessa comentou isso de algumas empresas já, né? A Raíssa também, né? De terem começado a se adequar mais cedo. E quem começa mais cedo sai na frente, garante vantagem competitiva. Vamos lembrar de Apple, né? Faz aí peças publicitárias fantásticas com o assunto de privacy, tantos outros aí que existem, alguns com programas de privacidade e portais, como eu comentei no ponto anterior, mas enfim, quem começou mais cedo sai na frente, né? E certamente, por um ponto nevrálgico aqui, a LGPD é uma lei que demanda processos evidenciáveis. Então, se eu tenho processos evidenciáveis, puxando a sardinha para a pergunta da Vanessa, rola um M&A interessante. Se eu não tenho, vamos lembrar de Marriott e Starwood nos Estados Unidos, né? Então, o que acontecer se não tem, ou se um M&A não tem uma due diligence bem feita aí de privacidade e proteção de dados, ou seja, você tem processo do antes, durante e depois, ou casos mesmo antes da LGPD, de um grande e-commerce e de um banco, né? Que na mesma época veio um Ministério Público aí específico e inquiriu esses dois players, um veio, mostrou tudo, o outro aparentemente a gente não sabe muito o que fez, e a própria diferença, às vezes, de pagamento para encerrar um inquérito civil e não ter aí, não vivenciar uma ação civil pública. Obviamente, com os guidelines de uma NPD, que no primeiro ano veio muito com o papo da educação, muito com o papo da orientação, então veio aí com boas orientações, desde uma recomendação de prazo para um incidente de privacidade, né? Os materiais para pequeno porte, o material para eleitoral, o material para dizer quem é operador e quem é controlador, ainda que você possa ter uma frase ali que possa gerar uma certa insegurança jurídica, que mesmo que você faça a definição, entenda e defina a decisão quanto a quem é quem como agente de tratamento fica a cargo da NPD e pode gerar aí um certo burburinho, um certo turbilhão de emoções, né? Mas tem sim o lado positivo. Porém, quem não fez nada, ainda que tenha esses materiais, guidelines, boas práticas para poder copiar, melhorar, se utilizar, está exposto, tem um telhado de vidro exposto. E hoje, qualquer reclamação, qualquer assunto de mídia, qualquer reclame aqui, consumidor.gov, qualquer, enfim, mídia social, plataforma de ODR e ADR, que traga uma possibilidade de risco e de visibilidade negativa para sua empresa, pode te jogar o holofote. E por conta disso, seja um pedido de esclarecimento ou um processo administrativo sancionador, que passa a ser possível a partir de janeiro, ainda que não tenhamos a dosimetria da sanção definida, e eu bato muito nessa tecla, gente. E teve gente que aí no final do ano recebeu, né, alguns pedidos de esclarecimento, ou é o processo administrativo já da NPD, nos últimos dias de dezembro. Então, teve gente aí que trabalhou até o dia 31. Vai ter que se preocupar com isso, mais ou menos. Enfim, então facilita por alguns pontos, mas o desafio não deixa de existir. Só que o telhado, por ser de vidro e a pessoa por não ter feito nada, ela vai ter que correr. E vai ter que, provavelmente, priorizar alguns assuntos. Minimamente, um processo manual de DSAR, mesmo voltando no assunto do funil. Algo para lidar com gestão de incidentes, porque a questão não é mais se, é quando. E pegando, quem viu aí um infográfico daquele Brasped, se eu não me engano, do Alex Amorim, né, viu lá uma sequência lotada de todos os meses com indicação de incidente de segurança e privacidade. Então tá ali. E vai ter que correr com isso. Então, DSAR, incidentes, minimamente políticas, ainda que seja para inglês ver, cláusulas contratuais minimamente que te suportem e, de alguma forma, mapeamento dos principais riscos. E depois você segue com todo o resto, com todos os pilares de um programa de governança e de adequação. Vai ajudar? Vai ajudar. Tem uma série de lugares para se basear? Tem, mas vai ter trabalho. E vai ter trabalho, talvez até não sendo possível num primeiro sprint você entregar da melhor forma. E aí é a regra do
do bom inimigo do ótimo inimigo do bom, vai ter que ser quase uma máxima aqui. Então você vai entregando por sprints e vai seguindo prioridades e vai tentando apagar incêndio e torcer para não vir um Procon, um ANPD, um IDEC, uma Anatel, uma outra agência reguladora, porque tem agências reguladoras também já formando parcerias com o ANPD, né? Vamos lembrar de SUSEP, vamos lembrar de ANS, vamos lembrar de outras aí. Então, assim, não deixa... Para mim, a facilitação é em onde obter informação para poder tentar resolver o seu problema, e não facilitação para resolver o seu problema. Então, ou assume ou corre para as montanhas, como diria o Bruce Dickinson em uma das suas canções aí do Iron Maiden. Enfim, entre em grupos, busque aprendizado, corra atrás do tempo perdido. Isso aí, com certeza vai ter muito trabalho. Pessoal, a gente já estourou muito o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta rápida para vocês fazerem breves comentários e aproveitar já para deixar uma mensagem de despedida, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Que é a seguinte, interpretação do Poder Judiciário a respeito da LGPD. Quase 1 ano e meio depois da sua entrada em vigor, a LGPD já foi apreciada em centenas de processos perante o Poder Judiciário. O que vocês acham que a gente tem por vir ainda pela frente? Como que vocês estão vendo a atuação do Poder Judiciário? Se vocês puderem dar alguma observação que vocês acham interessante sobre a atuação do Poder Judiciário, a gente pode começar agora na ordem inversa, começar pelo Godinho, ir para a Vanessa e depois para a Raíssa, e eu já deixo um espaço para, no final das suas considerações, já fazer uma mensagem final, se você quiser. Godinho, fica à vontade. Bom, então já agradeço pelo convite. Foi fantástico estar aqui, é sempre bom estar com vocês 4. Enfim, com todo mundo que está nos assistindo, eu vi que mais de 120 pessoas num dado momento aqui, então, poxa, que bate-papo de sucesso, que live fantástica. Obrigado mesmo por poder expor um pouquinho aqui da experiência do dia a dia. Se eu fosse pensar em LGPD e Poder Judiciário, para mim, a primeira coisa que me vem em mente é o caso emblemático de uma construtora que, por conta de um suposto compartilhamento de dados lá em 2017, 2018, se não me engano, um usuário se incomodou, entrou com uma ação e teve uma sentença positiva em primeira instância. E aquilo saiu na mídia como, poxa, primeira condenação com base na LGPD, primeira condenação relevante, enfim. E 1 ano depois, essa sentença foi revertida em segunda instância, né? Que a gente sabe que a turma está se atualizando e tem diversos tribunais aí com trabalhos excelentes, tem, inclusive gerando material, enfim. Não sei se também alguém vai querer falar sobre isso, mas também não quero me estender muito nisso até pelo tempo. Tem, mas eu acho que falta aí, e a gente está todo mundo correndo atrás de um fomento, de um crescimento e concretização de opiniões e de informações sobre o assunto, né? Acho que a gente tem muito ainda a ver. E outra, se a gente quiser até ter mais informações mais abalizadas, acho que o próprio Jus Brasil, com o pessoal lá de Brasília, do IDP, fizeram um estudo, acho que o Prado Vidigal também, se eu não me engano, ou algum outro órgão, fez um estudo sobre decisões de LGPD, enfim. Tem material a rodo para a gente buscar e fomentar discussões, né? Mas acho que a gente ainda está no momento de fomentar, de estruturar, de concretizar. Mas é isso, vamos ver ainda muita decisão, vamos ver ainda muito alarde, mas acho que a gente ainda tem um bom caminho a percorrer nesse sentido. E, enfim, gente, LGPD pelo amor, últimas palavras, como vocês pediram. Vamos garantir vantagem competitiva para as nossas empresas, vamos trabalhar com boa fé, vamos ser transparente e vamos sempre ter uma relação sadia e bacana com os titulares de dados. Acho que essa é a minha mensagem final e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Godinho. Vanessa? Bom, eu tenho uma visão bastante parecida com o Godinho nisso. Acho que, como tudo que é novo, requer dedicação, requer estudo para que a gente possa formar um convencimento do Poder Judiciário a respeito disso, né? Tenho visto muitos movimentos de magistrados, inclusive das cortes superiores,
de buscar eventos e momentos de discussão sobre o tema, de aprofundar os seus estudos e os seus entendimentos. E acho que nesse ponto a iniciativa privada tem um papel bastante importante de contribuir com essas discussões, com posições que tragam visões sobre cada uma das indústrias, porque cada uma tem a sua própria especificidade, não dá para a gente exigir e esperar do poder público que eles conheçam de pronto todas elas. A gente precisa contribuir com a discussão, com a formação desse conhecimento. Então, acho que esse é um momento importante, é um momento em que o judiciário ainda está conhecendo mais sobre o tema, debatendo o assunto para formar suas convicções, né? Então, a gente vai ainda ver muitas decisões de primeira instância, como o Godinho bem colocou aqui, que tragam entendimento que no momento ainda é enviesado, porque ainda não houve tempo para a formação de um conhecimento aprofundado sobre o assunto, e que bom que todos os tribunais já estão se movimentando para conhecer mais sobre o tema e para poder ter melhores condições de analisar em profundidade, quando necessário, reformar essas decisões. Encaminhando aqui para a minha mensagem de encerramento, eu queria agradecer muito a oportunidade de participar, ainda mais com um painel tão qualificado, com pessoas que eu admiro, cujo trabalho tem sido tão importante para o país, não só para as nossas empresas, né, mas para o país mesmo, em torno desse tema. Reforço a mensagem do Godinho, do papel que cada um de nós tem de contribuir com a transparência, com o aculturamento em torno do tema, em prestar um serviço adequado para os titulares, e a gente buscar aquilo que é o ponto de equilíbrio, né? Eu sempre tenho muito presente na minha cabeça que as leis vêm para harmonizar as relações sociais, não é para proteger um ou outro lado, mas para trazer harmonia e equilíbrio, né? Então, que a gente tenha a sabedoria para enxergar dessa forma e para guiar aí o aculturamento nesse mesmo sentido, que a gente consiga continuar contribuindo com esse ambiente da forma como a gente tem feito até aqui. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Raíssa, suas considerações finais. Obrigada, Palhares. Eu acho que, para além das decisões judiciais, né, eu acho que a gente também pode se inspirar muito nos exemplos dos tribunais, que têm feito um excelente trabalho de adequação. Então, exemplo disso, tem um tribunal de Santa Catarina, né, que a doutora está lá, Denise Frankowski, que está lá conduzindo o processo de adequação. Eu acho que ela é coordenadora do Comitê Gestor, né, de Proteção de Dados do Tribunal de Santa Catarina, faz lives maravilhosas. Eu acho que você já participou, Palhares, eu também, das lives da doutora Denise, e ela tem sido, eu acho que um farol para outros tribunais se inspirarem na forma que ela está conduzindo aquele processo, né, com tanto cuidado, com implementação de boas práticas, ouvindo o mercado, se abrindo para além das boas práticas do poder público, entendendo também como é que o privado está fazendo para implementar lá. Então, acho que é um exemplo fantástico, e eu espero que os nossos magistrados tomem esse exemplo também no dia a dia, né, para estar cada vez mais cientes da lei e se aprofundando sobre o tema, porque é muito importante para o que a gente está construindo no Brasil, né? A gente ainda está em construção dessa cultura de proteção de dados. Mas, em palavras finais, já estamos aqui encerrando. Agradecer muito o convite do BMA, pela maravilhosa presença dos meus queridos amigos que compartilharam nesse momento conosco. Eu acho que hoje é um dia muito especial. O Data Privacy Day agora com o Brasil um pouco mais maduro, pelo menos no nosso meio, em relação ao tema, né? A gente vê muitas iniciativas. Então, parabenizo a iniciativa do escritório que está proporcionando esse debate aqui, e dizer para vocês que proteção de dados é um tema apaixonante, é desafiador, mas ele tem muitas oportunidades, né? Tanto para os profissionais quanto para as organizações que nós representamos e que estamos conduzindo esses processos. Então, se eu puder deixar um recado para todo mundo, é que a gente aproveite esse protagonismo, né? A gente está numa fase que a NPD ela ainda vai passar por muitas consultas públicas, ainda vai definir melhor muitos dos aspectos da agenda regulatória, os quase 50 artigos que o Godinho falou que dependem dessa visão e apreciação da NPD regulação. Então, eu acho que a gente está no momento de ter protagonismo e ajudar nesse processo, né? Não ficar só aqui como espectador, vendo as coisas acontecerem, mas estar, de fato, contribuindo para a construção do desdobramento da LGPD na prática no nosso país. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado também. Realmente, o trabalho que a doutora Denise faz e toda a equipe dela, Marcelo teve no Tribunal de Santa Catarina, é excelente. O Tribunal da minha terra natal, então eu fico muito feliz de ver o protagonismo que tem tido, mas é um trabalho excelente.
Mas, enfim, eu queria de novo agradecer vocês, Raíssa, Vanessa, Godinho, pela participação, pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês são todos extremamente ocupados, então, muito obrigado, muito me honra estar aqui ao lado de bons amigos e de profissionais que eu tanto admiro. Eu tenho certeza que foi uma aula para todos nós que podemos acompanhar das lições que cada um de vocês tiraram ao longo dessa atuação, e com certeza a ideia aqui é que a gente permaneça nesse papo, né, nessa discussão. Tem muita coisa para a gente falar de proteção de dados, tem muita coisa para a gente aprender junto. Obrigado a todos que participaram. Mil desculpas, eu não consegui controlar muito bem o tempo hoje, passei muito do tempo e não vou conseguir passar pelas perguntas do Q&A, mas eu vi que a gente teve várias perguntas bacanas, muitos comentários. Obrigado a você também que participou. Inclusive, se você que está nos vendo tiver uma ideia de sugestão de um tema para um próximo Papo Digital, me manda lá uma mensagem, um e-mail, como você quiser. A gente está aí montando a grade dos papos digitais do ano, então vai ser muito bacana ouvir as suas opiniões. Obrigado a todos. Uma boa sexta-feira, um bom Dia Internacional da Proteção de Dados. Fiquem aí sãos e salvos, cuidem da saúde. E é isso aí, vamos em frente. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.